Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. A alimentação hoje em dia já corresponde a uma parcela gigantesca de tudo que as famílias gastam para sobreviver. Nós estamos falando de uma cota enorme de valores que são destinados única e exclusivamente para que as pessoas possam se alimentar. E você não tem absolutamente nenhuma garantia que vai ter esse alimento na próxima semana. Isso porque diversas coisas podem acontecer, desde uma greve de caminhões até um desabastecimento pura e simplesmente. Os alimentos aí na sua casa são a segunda coisa mais cara que você precisa suprir para poder sobreviver no Brasil. A primeira, meu amigo, são os impostos. A inflação pode sair do controle, um político maluco pode fazer simplesmente uma cagada que vai fazer com que você não tenha mais acesso àquele alimento que é básico para você e para sua família. Políticas externas, exportações, são tantos e tantos fatores que você simplesmente não tem nenhuma garantia de que no dia de amanhã você vai ter uma refeição completa. Além de tudo, nós também estamos sujeitos ao clima, que pode mudar de repente e acabar com safras inteiras. Nós vimos aí recentemente o que aconteceu com o arroz, por exemplo, com o governo fazendo centenas de atrapalhadas para poder suprir esse cereal que é essencial para todo mundo. Além disso, crises de desabastecimento acontecem o tempo todo e toda vez que você vai no mercado, você vai encontrar produtos com o preço mais caro. Isso se você conseguir encontrar todos eles na prateleira. Pensando num cenário de possível escassez, muita gente decidiu que quer plantar a própria comida. E é por isso que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma listinha do que eu considero os alimentos essenciais para que você plante na sua casa. Nessa minha lista eu coloquei algumas condições. A primeira delas é que você possa fazer na sua casa. Logo, não pode ser um cultivo muito complicado. Todos eles têm que ter alguma vantagem de armazenamento ou de processamento. Sim, você vai processar esse alimento e vai guardar ele para poder usar mais para frente. Ou seja, eles têm que ser produtos que durem um pouco mais. Todos esses alimentos também têm que ter alguma vantagem. Sim, seja no processamento ou no armazenamento. Por exemplo, o milho você pode armazenar, deixar seco, fazer farinha, o tomate e assim por diante. Entenderam como funciona? Pois bem, dito isso, vamos para a nossa lista. Eu separei 6 itens para você que eu considero essenciais para que você tenha na sua casa. Se você plantar esses itens que eu vou passar nessa lista para vocês, dificilmente você vai passar fome, porque são alimentos que já são comprovadamente alimentos que vão funcionar e muito bem numa horta pequena, num pequeno cultivo e que podem sim livrar a sua cara durante um período de fome e de necessidade. Ou seja, é uma preparação que você mantém aí na sua casa. Eu acho que a gente pode dizer que esses itens que eu vou mostrar para vocês são itens de subsistência. E um item de subsistência que não pode faltar de jeito nenhum no seu projeto de horta, na sua preparação alimentar, é esse aqui que está aqui do lado. Sim, tomatinho cereja. Vocês não têm ideia do quanto esses tomatinhos são poderosos. Uma moita desses tomatinhos, deixa eu mostrar aqui para vocês, rende um absurdo de tomates. Então, se você tiver um pequeno canteiro que você pode plantar em qualquer lugar, você pode colocar ele num vaso, dá para plantar dentro de casa, enfim, se você tiver um vaso de tomatinho cereja, você vai ter muitos e muitos tomates. Outra coisa que é interessante é que processar isso daqui também é muito fácil. Você pode desidratar, você pode fazer molho, você pode comer ele cru, direto da salada, basta você escolher aí o tomate que você quer, olha só, e comer a frutinha direto do pé. Se você fizer um cultivo orgânico, sem agrotóxicos, meu amigo, você está muito bem na fita, porque fora daqui, o tomate é uma das coisas que mais recebe veneno da indústria. Quando você tem um plantio na sua casa, você não envenena, você cuida dele com carinho, você cuida dele com capricho, que vai dar tudo absolutamente certo. Além de muita produção, esse bichinho aqui
também é altamente resistente. Agora considere, se você tiver uma quantidade dessa aqui de tomatinhos a cada 3 ou 4 dias, você não precisa mais comprar molho no mercado e está comendo algo muito mais saudável e muito melhor aí na sua casa. Alimentos super poderosos para você cultivar na sua casa, às vezes até em pequenos espaços. Dificilmente você vai achar um que consegue ganhar desse aqui, ó, o feijão crioulo. Sim, feijão. Aquele que você aprende lá na escola, colocar a sementinha no algodão, esperar ela brotar, sabe como é? Sim, é exatamente assim que você planta feijão. E cada semente de feijão plantada rende até 40 outras. Alguns tipos de feijão têm uma produtividade ainda mais alta e você pode, no meio do caminho, interromper o processo, pegar as vagens e consumir. Ou seja, é um baita alimento e um baita cultivo que pode e deve ser classificado como um cultivo de sobrevivência. Um feijão como esse daqui vai oferecer proteína pra caramba. Ele praticamente cuida da terra, trazendo nutrientes do próprio feijão e enriquecendo a terra onde ele está. Ou seja, se você fizer uma rotaçãozinha de canteiros, você vai ter uma terra muito boa e o feijão produzindo por muito e muito tempo. É absolutamente simples de armazenar e de produzir coisas com ele. Sim, a grande maioria dos enlatados vai com feijão. Você também consegue encontrar feijão em muitas comidas, principalmente da Ásia. Eu não gosto muito, mas tem gente que simplesmente ama doce de feijão. Da minha parte, eu acho que é um dos complementos mais poderosos que você tem para poder colocar na sua horta de subsistência, numa horta para que você não passe fome nunca mais. Muito fácil de plantar, muito fácil de processar, você encontra em absolutamente qualquer lugar e também é muito fácil e muito simples de armazenar. Então, o feijão está sim nessa lista e vai continuar nela por muito tempo ainda. Para ter ainda mais benefícios, é muito legal você conseguir variações como essa daqui, ó, do feijão crioulo, tá? É um feijão que você tem praticamente garantia que ele vai se reproduzir toda vez que você colocar a semente na terra. Esse aqui é outro daqueles cultivos que eu considero super poderosos. Sim, por que é super poderoso? Porque tudo que você está vendo aqui vira comida. Desde as folhas até os talos, tudo, as flores. A gente está falando da abóbora. Ela é super poderosa porque ela é altamente resistente e extremamente adaptável. Se você aí na sua casa plantar um pé de abóbora e ele não for para frente, pode escolher uma variedade diferente e plantar, que com certeza você vai acertar uma abóbora que combine com o seu clima e com o seu tipo de terreno. Ela precisa de um pouquinho mais de espaço para poder correr, mas também quando ela começa a produzir, meu amigo, segura porque você vai ter alimento para caramba. A gente está falando de um alimento que você pode congelar, você pode bater, você pode manter por muito e muito tempo com uma refrigeração muito baixa. Simplesmente ela dura quase 6 meses para poder começar a estragar. Uma abóbora como essa aqui, por exemplo, olha só, ela vai ter mais ou menos de 4 a 5 quilos e você vai colher várias. Lembre-se, as folhas da abóbora servem de alimento para galinhas, animais, e assim você consegue fazer uma simbiose no seu quintal reutilizando coisas, porque se a galinha come a folha da abóbora, a galinha produz esterco, o esterco volta para a horta e você vai ter uma renovação tanto de fertilizantes quanto de composto orgânico. Ou seja, a abóbora é uma baita ferramenta para você plantar na sua horta para que nunca mais falte comida. E ela faz uma simbiose praticamente perfeita com o feijão. Só com o feijão? Não. O nosso próximo alimento forma um dos consórcios mais famosos do mundo, o milpa. Nós, seres humanos, basicamente vivemos de grama. Você não acredita nisso? Pois bem, dá uma olhada aqui, ó. Esse canteiro aqui é o meu canteiro de trigo. Sim, trigo crioulo, um trigo que vai se renovando a cada colheita. Você pega a semente dele e replanta e ele vai brotando para sempre. O trigo talvez seja o alimento mais consumido no mundo, conhecido por todos
os países, em todos lugares. Mas ele é, de fato, o melhor para você ter numa situação de sobrevivência, numa situação em que você precise gerar comida de verdade? Não. Uma colheita de trigo demora mais ou menos 6 meses para ficar pronta. E isso aqui que você está vendo aqui é só o capricho de um hortelão que gosta de produzir coisas em casa. Porque o carro-chefe de todas as comidas que você pode plantar na sua casa é outra grama. Sabe qual? É o milho. Sim, meu amigo e minha amiga, o tomate é uma fruta e o milho é uma grama, uma gramídea que nasce absolutamente fácil em qualquer lugar. Ele dá de 3 a 4 colheitas por ano e as sementes dele, os grãos de milho, são absolutamente nutritivos. Com ele você alimenta todo tipo de animal, de 2 pernas e 4 pernas. Todo mundo come milho. Você pode usar para fazer farinha, você pode usar para comer ele in natura, você pode usar para congelar, armazenar, fazer conserva, enfim, você faz absolutamente tudo com milho, porque é uma das sementes mais versáteis que existe. Lá no começo eu disse para vocês que ele fazia parte do Milpa. Milpa é um consórcio onde você planta feijão, abóbora e milho. Dessa forma, os nutrientes que eles geram na terra vão se complementar e a produção vai ficar um pouco maior. Tem gente que faz os 3 juntos e tem gente que faz em canteiros separados, como o que eu estou fazendo aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque o milho é uma dessas plantas que você pode plantar bem juntinha uma da outra. Dessa forma, você consegue uma produção ainda maior, que fica maior ainda se você fizer isso na sua casa, porque lá na sua casa você está lá cuidando, tirando a erva daninha, deixando o canteiro limpo, então a produção é basicamente garantida. Se você quer ter garantias que você não vai passar fome, plante milho. É talvez uma das comidas mais versáteis e mais fáceis de plantar que a gente tem aqui no Brasil e agora já no mundo inteiro, né? O milho tem mais características do que a gente pode imaginar. Muita gente acha que gramíneas como o trigo, o milho, o arroz param por aí depois da colheita, que você vai usar só as sementes ou só as espigas. Não, você vai usar todo o material biológico que ele deixa para trás, como por exemplo esse aqui, ó. Você vai colocar ele numa caminha, ele vai secar, depois ele vai voltar para o canteiro para poder fazer uma cobertura aqui e manter a terra sempre úmida. Assim você vai gastar também bem menos água para manter a sua colheita. Ou seja, tudo se aproveita. Simplesmente não dá para você elaborar uma lista de alimentos que você pode plantar em casa para sobreviver numa situação de fome extrema sem colocar esse item que eu vou mostrar para vocês. Todas as variações dele são extremamente úteis para situações onde a fome aperta. Mas tem um entre eles que é muito mais poderoso que os outros. E eu estou falando de batatas e tubérculos. Sim, batatas e tubérculos, e eu não estou puxando a sardinha para o meu lado. A mais poderosa delas é essa daqui, tá? A batata doce roxa. Batata doce roxa talvez seja o item que tenha mais produção no mundo. Sim, no mundo. Quando você imagina algo que você quer colher toneladas por hectares, a que vai dar mais peso de comida é a batata doce roxa. As outras batatas também são essenciais para a sobrevivência, mas essas você pode plantar em latas, em vasos, em caixas, em saco, enfim, tem todas as formas possíveis de você plantar batata, inclusive a batata doce. Conseguir mudas dela é extremamente simples, basta você colocar uma planta como essa daqui dentro da água por alguns dias que os brotos vão aparecer. Aí você vai lá, corta os brotinhos e faz o seu cultivo. Fica dessa forma que você está vendo aqui. Em pouquíssimo tempo ela já começa a brotar e os bulbos começam a sair na terra. Dá para acumular bastante? Sim. Elas gostam de nascer bem apertadinha uma das outras, desde que você mantenha o solo bastante rico, ou seja, bastante cocô, bastante esterco, bastante fertilizante natural. Dessa forma você vai ter batatas por muito tempo. Quando as batatas nascem, elas formam leiras. Basta você cortar as leiras e replantar, que de onde você colocou uma folha vai nascer uma nova batata. Ou seja,
é um tipo de cultivo de sobrevivência que, se você tiver na sua casa, é quase que uma garantia de que você não vai ter fome. Na minha opinião, todo horticultor, toda pessoa que gosta de ter comida em casa, tem que ter um cultivo de batata doce, nem que seja num vasinho de casa, em algum canto. Se a coisa toda apertar, você vai lá, tira do vaso e começa a fazer o seu cultivo para garantir que a comida não vai faltar aí na sua casa. Como ela é super produtiva e dá bastante batata, isso vai afetar até o seu orçamento familiar. Sim, eu estou falando de grana mesmo, não só com o consumo da batata, porque ela é uma ótima ferramenta de troca, e quando você tiver bastante batata, você pode trocar com os vizinhos, vender na feira, colocar num pequeno produtor. Enfim, batata é tão produtiva que devia ser obrigatório em todo cultivo para todo mundo que tem um pedacinho de terra. Sem contar que ela sofre bem pouco com as variações do clima. Em épocas como essa, onde o clima está absolutamente selvagem, você ter um cultivo super resistente, porque ele está embaixo da terra, vale muito a pena. Então, considere agora plantar algumas batatas aí na sua casa. Esta é a minha lista top de plantas que eu considero extremamente viáveis, fáceis de plantar, fáceis de processar e fáceis de armazenar. Existem outras? Sim, muitas delas. O repolho, por exemplo, é uma baita de uma carta de sobrevivência. Ele é rápido, ele dura muito tempo. Você vai ter outras como a cebola, por exemplo. A cebola é um ótimo artifício de sobrevivência, sendo considerada até em situações de guerra. Para você ter uma ideia, tem uma lista de outras plantas que ficam prontas muito mais rápido, mas nem todas são tão nutritivas como o milho, a abóbora e esses que eu mostrei para você. O feijão está entre os top do top da sobrevivência e é algo que você deve considerar, até porque ele é rápido de se fazer. Mas eu gostaria de saber também a sua opinião. Quais dessas plantas você acha que vale a pena plantar na sua casa? Tem alguém que já planta isso? E se planta, conta um pouquinho para os outros como foi a sua experiência. Eu sou o Batata e esse aqui é o Guia do Sobrevivente. Ou melhor, o Guia Rural. Esse vídeo foi feito para responder as pessoas que sempre perguntam o que é que eu planto na minha horta para garantir a minha sobrevivência. Tá aí uma parte da resposta. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, favorita o vídeo e compartilha para dar aquela força para o canal. E não deixe de se inscrever, porque a sua inscrição aqui é essencial para que a gente continue produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Valeu? Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê no próximo. Até mais.